Nos últimos capítulos da novela Mãe, descobriremos como será o final feliz de Zeynep e Turna, um amor que venceu tudo. Mas o destino de Sula e Senji será trágico, cheio de revelações e consequências chocantes. E Gonu, sua presença será decisiva, mas o que ela fará no momento final ainda é um mistério. Se ligue no resumo semanal final da novela Mãe, de 16 a 23 de fevereiro, para vocês saberem em detalhes como será o final dessa história. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Turna pergunta à mãe se vão levar o Hassan para o parque. Zeynep diz que sente muito, mas não podem porque elas têm que levar ele para a mãe dele. Turna diz que tá bom, logo ela vai ver o irmão de novo. Zeynep diz que claro que sim e da próxima vez vão levar ele para o parque e tudo mais. Depois Zeynep liga para Sule. Sule diz que está em um salão de beleza e se ela tiver ligado para trazer o Hassan, ela vai para casa em 1 hora. Zeynep diz que tá bom, leva o Hassan em 1 hora. Sule diz, não se atrasa, tá? Você sabe como o Senji fica quando deixam ele de mau humor. Zeynep desliga e diz para si mesma, paciência. Abusada, Sule diz, que mulher insolente. Karide vai até a casa de Gonu saber como Zeynep e as crianças passaram a noite. Gonu percebe que ela não está bem e pergunta como que ela tá. Karide diz que o seu coração não tá bem. Falou com o médico e tem 2 opções agora. Fazer uma cirurgia perigosa ou então esperar o destino lhe dizer que a sua hora já chegou. Gonu pede para ela não dizer isso, que Deus a abençoe e que ela tenha muitos anos com elas. Zeynep sai com as crianças. Ao ver Karide, Turna diz, oi vovó, bem-vinda, e a abraça. Zeynep diz a Gonu que precisa ir devolver o Hassan para Sule, mas não suporta a ideia de ver aquele homem. Gonu diz que está indo para a casa da senhora Karide buscar uma coisa e se Zeynep quiser, ela pode levar o Hassan para eles e a Turna pode ficar cuidando da loja para ela junto com a mãe. Turna diz que é claro. Zeynep agradece muito Gonu. Turna se despede do irmão e diz que logo vai buscá-lo de novo. Gonu chega à casa de Sule e Senji abre a porta. Gonu diz para ele entregar o filho para Sule e voltar para conversar com ela. Senji deixa o filho no quarto e com toda a sua arrogância diz a Gonu que voltou e pergunta o que ela quer falar. Gonu diz, você fez mal para minha filha. O marido da Zeynep morreu por sua culpa. Senji diz que se não morreu por sua própria teimosia, não devia ter seguido eles. O que ele podia fazer? Foi o Sinan que se jogou na frente do caminhão. Gonu diz que o Sinan morreu para salvar a esposa e o filho dele e pergunta se ele é realmente inconsciente assim. Senji diz para ir ao que interessa e que ela fale logo. Gonu diz, tá bom, serei direta. Vou matar você. Se voltar a torturar as crianças, você vai me conhecer. Se a minha filha derramar mais uma lágrima por sua causa, ninguém vai conseguir me impedir. Eu mato você. Você acha que elas não têm ninguém? Lembre-se bem disso. Eu mesma te mato. Cuidado. Senji ouve tudo caladinho e Gonu vai embora. Ali chega à loja de Gonu e Zeynep pede para Turna ir ficar com a senhora Zeynep. Ali diz a Zeynep que leu os arquivos que ela pediu e descobriu que o incêndio foi causado por uma lâmpada a gás. Zeynep pergunta se não dizia nada mais. Ali diz que tem muitos detalhes desnecessários, mas tudo indica que foi a senhora Gonu que iniciou o fogo. Zeynep fica desconfiada com a história que Ali conta para ela. Karide está no banho. Ligam da clínica no celular dela. Duru atende, fala com o médico e fica sabendo sobre o estado da mãe. Sule liga para Senji perguntando onde que ele está. Senji diz que está ocupado. Tem uma coisa importante para fazer. Senji está vigiando a casa de Karide e vê quando Ganse chega. Duru e Ganse dizem à mãe que já sabem sobre o estado de saúde dela. Karide diz que passaram por muitas coisas e não queria trazer mais problemas para elas. Ganse diz que são uma família, passam os momentos felizes juntos e os momentos difíceis também. Duru pergunta se a mãe vai fazer a cirurgia. Karide diz que ainda não sabe. Agora que as filhas sabem, elas podem decidir. Vão juntas ao médico e falarão com ele sobre os prós e contras da cirurgia. Vão tomar essa decisão em família. Mas pede para elas não contarem nada para Zeynep, porque ela já tem problemas demais. Enquanto a senhora Zeynep conta uma história para a Turna, Zeynep vai dar uma olhada na caixa que chegou com os pertences de Sinan.
Ela vê o relatório de Gonu, descobre que o incêndio não foi causado devido a um dispositivo elétrico, mas sim devido ao uso de vários palitos de fósforos. Nesse momento, Zeynep se recordará de uma das vezes que viu o pai espancando a sua mãe. Zeynep diz, fósforos. E então, ela se recordará de que foi ela que provocou o incêndio resultando na morte do pai. Gonu chega e encontra ela com o relatório nas mãos. Chocada, Zeynep diz, foi tudo culpa minha, é só minha culpa. Eu sei que foi eu que comecei aquele incêndio. Eu matei o meu pai. Isso foi tudo culpa minha. Gonu sofre, pois não queria que ela tivesse descoberto a verdade. Chorando muito, Zeynep diz, mãe? Emocionada, Gonu diz que por anos sonhou com o dia em que ela a chamaria de mãe. Zeynep a chama de mãe novamente, pede desculpas dizendo que não queria e elas se abraçam. Em uma cena lindíssima, emocionante na minha opinião. Turna se aproxima, vê como elas estão, fica preocupada e pergunta por que elas estão chorando. Zeynep diz que é porque estão felizes. Do quarto, Gance vê Sengiz no jardim da sua casa. Furiosa, ela diz que agora ele vai ver. Pega uma arma no cofre, mata ele e pergunta o que ele está fazendo ali. Sengiz fica surpreso ao ver ela apontando uma arma para ele. Sully diz para si mesma que só espera que Sengiz não tenha ido na casa daquela gente, que não aguenta mais ficar com esse homem e se meter em problemas. Sengiz pede para Gance abaixar aquela arma e diz que isso não combina com aquelas mãos tão delicadas. Gance pergunta o que ele está fazendo na sua casa. Sengiz diz que estava preocupado com a saúde da mãe dela e foi visitá-la. Gance pergunta por que ele está preocupado com a saúde da sua mãe. Sengiz diz que está muito preocupado com a saúde da sua advogada. Tem um ataque cardíaco, não é uma coisa simples de resolver. Então foi lá. Então foi até lá. E também, além disso, eles têm a questão da herança. Gance manda ele sair agora da sua casa. Sully decide ir atrás de Sengiz na casa de Kahid. Nesse momento, ela fica apavorada ao escutar o barulho de um tiro e corre para lá. Duru e Kahid ficam assustados ao escutar o barulho do tiro e vão para o jardim. Gance acertou um tiro no braço de Sengiz. A chamando de maluca, Sengiz pergunta o que ela fez. Duru e Kahid se aproximam deles e Sengiz diz: olha isso, senhora Kahid, a sua filha maluca acabou de atirar em mim. Kahid pede para Gance abaixar a arma. Sengiz diz que todos são testemunhas, aquela louca tentou matar ele. Sully chega, perguntando o que aconteceu. Sengiz diz que a Gance tentou matá-lo, mas como podem ver, ele é um homem forte. Sully diz: suas desgraçadas, vocês tentaram matar o meu marido, vocês são psicopata. Kahid manda Duru chamar a polícia e diz a Sengiz e Sully que quer eles fora da sua casa. Sengiz diz pro filho não chorar, que já acabou. Zeynep diz a Gonu que ainda não entende e pergunta por que ela disse que fez isso, se não ia lhe dizer nada. Duru liga para Zeynep interrompendo a conversa entre ela e Gonu diz para ela atender porque pode ser algo importante. Zeynep atende e fica sabendo do que aconteceu na casa da mãe, que Gance atirou em Sengiz. Zeynep diz a Gonu que vai até a casa da mãe. Depois elas conversam e pergunta se pode deixar a Turna com ela. Gonu diz que é claro que sim. Sully diz a Sengiz para chamarem a polícia logo. Sengiz diz que ela não entende nada de leis mesmo. Ele ainda tem um julgamento pendente e se elas o processarem, ele vai acabar parando na cadeia. À noite, Zeynep liga para Gonu para saber sobre a Turna, se está tudo bem. Gonu diz que ela está bem, para ela não se preocupar. Zeynep diz que vai buscar ela amanhã. Kahid desce. Vê Zeynep sozinha na sala e se aproxima dela. Abalada, Zeynep pergunta à mãe se ela já pensou como seria se tivesse adotado outra menina. Kahid pergunta como que ela pode pensar uma coisa dessa. Zeynep diz que a mãe quase perdeu tudo que conquistou e a Gonu teve que cumprir pena por sua causa e o seu marido morreu por sua culpa. A irmã teve que se proteger com uma arma por causa das coisas que ela fez. Como não pensar nisso? Ela faz mal para todos que estão ao seu redor. Kahid diz: você sabe muito bem que eu nunca levantei minha mão para as minhas filhas. Mas agora, se eu pudesse, filha, eu te colocaria deitada no meu joelho e te daria uma boa surra. Zeynep, querida, a verdade é que todos os dias eu agradeço a Deus, filha, por ter conhecido você e ser sua mãe. As suas irmãs que você tanto ama são lindas porque cresceram com você.
A senhora Gonu se enche de orgulho quando olha para você. Seu marido não morreu por sua causa. Ele morreu porque era um verdadeiro herói. E eu nem falei sobre a Turna, como você mudou a vida dela. Olha para tudo que você fez. Você deixa tudo mais bonito. Tudo. Carride errou muito, mas foi lindo ver a redenção dela. Sule cuida do ferimento no braço de Senjis. Ele começa a delirar e diz: esse homem te amava muito. Esse dinheiro ele deu para você. Sule pergunta do que ele está falando. Que dinheiro? Senjis continua: aquele homem, seu marido, quando a esposa dele ficou viúva, o pai dele ficou com pena. Sule pergunta que esposa, o pai de quem? Senjis diz: Amet, pai de Amet te mandou muito dinheiro. Muito dinheiro, muito. Sule pergunta se ele está falando do ex-marido dela. Senjis para de falar. Sule fica intrigada. No dia seguinte, Ganse vai até o quarto da mãe e ao tocar na mão dela, sente que está fria. Ela chama pela mãe, mas Carride não reage. Desesperada, Ganse grita para Duru chamar uma ambulância. Senjis quer sair de casa, mas Sule não quer deixar, dizendo que ele não está bem. Senjis manda ela abrir a porta e sai. Carride é colocada em uma ambulância. Duru, Ganse e Zeynep acompanham tudo aflitas. Senjis vê tudo. Zeynep avisa Gonu que estão levando a sua mãe para o hospital. Senjis diz: acho que a minha advogada partiu daqui. Meu Deus, a vida tá sorrindo para mim. Senjis volta para casa com bebidas e diz a Sule que finalmente consegue ver uma luz no fim do túnel. Os problemas acabaram, eles vão ser milionários. A advogada deles vai deixar esse mundo a qualquer momento do dia de hoje. Sule pensa que ele fez alguma coisa. Senjis diz que não fez nada, é Deus que o ama muito. Ele nem precisou levantar um dedo. Chegou e viu a senhora Carride sendo levada para uma ambulância em uma maca totalmente pálida. Senjis diz que ficou surpreso. Queria comemorar, então foi lá e comprou algo para beber. Credo, gente do céu, este ser é um monstro. Que troço nojento. Com a cara ruim, Sule diz que entendeu. Senjis pergunta por que ela tá com essa cara e diz que não quer que ninguém acabe com seu humor. É um grande momento. Ele pergunta se Sule quer que ele sinta pena daquela bruxa, se quer que ele chore. Sule diz: ela que alugou a sua casa. Foi ela que te deu dinheiro. Você não deveria ficar triste, Senjis. Por quê, né? Senjis diz que ela começou a falar besteira de novo e sabe como ele odeia quando ela faz isso. Que não provoque e manda ela levar as bebidas para a geladeira. Já no hospital, todos esperam aflitos por notícias de Carride. Sule chega, diz que sente muito e pode levar a Meleque. Elas devem ter muita coisa para resolver. Ganse chama ela de mentirosa, pergunta se ela acha que elas são idiotas, diz que o marido dela lhe falou que sabe da herança e manda ela ir embora dali. Zeynep chama a Sule para caminharem um pouco e sai de perto das irmãs com ela. Sule diz a Zeynep que as irmãs dela fazem muito barulho. Zeynep diz que elas têm razão. O Senjis pediu para levar a Turna por causa da herança. Sule fica calada. Zeynep diz: sobre a herança, eu não sei como você pôde fazer isso. Não vou te entregar a Turna, você sabe disso. Sule diz que tá bom, vai embora então. Ela vai saindo. Zeynep pede para ela esperar e diz que teve na mesma situação que a Turna quando era pequena. Viveu a mesma coisa, era muita violência. Ela apanhava e gritavam todo dia, até que um dia terminou em tragédia. Sule diz: e por que tá me contando tudo isso? Quer que eu sinta pena de você? Zeynep diz que não, tanto faz o que ela pensa sobre ela. Só quis dizer que só elas duas podem ajudar a Turna nesse momento. Não podem permitir que ela passe pelas mesmas coisas que elas. Só tem duas pessoas que podem mudar a vida dela para melhor. Zeynep continua: e não é você e nem eu, somos nós duas. Eu lutei sozinha, fiz o que eu pude, mas você sabe que eu não dei conta. Sabe que não consegui sozinha. Esse homem corta suas asas e te machuca. Vamos dar as mãos e lutar juntas contra ele. Trouxa, Sule diz: então você quer que eu faça essas coisas pelas costas do meu marido? Você quer que eu traia ele? Zeynep diz que aquele dia no cemitério ela quis dizer a mesma coisa. Ela quer que a Turna supere tudo isso. Ela também é filha dela e ela quer que ela tenha uma vida melhor. Sule diz que digamos que pode ser, mas o que ela pode fazer? Zeynep diz: entrega ela em adoção. Sule diz: pra quem? Pra você? Impossível.
até porque você nem pode adotar ela legalmente. Pensei que você já soubesse disso. Zeynep diz que é claro que para ela, não, mas para alguém que elas confiem. Nesse momento, Zeynep escuta os gritos das irmãs e corre para junto delas. Zeynep, Ganso e Duru choram com desespero ao saberem que a mãe morreu. A senhora Zeynep cuida de Turna e diz que tomara que a avó dela melhore rápido. Turna diz que a mãe disse que vai e sabe que os médicos vão cuidar muito bem da sua avó. Sule chega em casa e Sengis pergunta onde que está a menina. Ele diz que se não entregar o Ameleque para ela, que ela avise que ele vai lá buscá-la à força. Sule diz que Karide morreu. Sengis diz, ótimo! À noite, Zeynep chora devastada pela morte da mãe. Gonu a consola e diz que ela pode chorar. Sabe que a senhora Karide foi mais mãe dela do que ela pôde ser. Não é fácil abrir os braços para a filha de outra pessoa. Poucas pessoas conseguem, e a Karide fez. Zeynep diz, ai mãe, agora eu perdi a minha mãe. Mãe. Sengis diz a Sule que vai gastar o seu dinheiro no filho. Sule diz baixinho, seu dinheiro, Sengis. Sengis pergunta o que ela disse. Sule diz que não disse nada. Que bom que ele vai gastar o dinheiro com ele. Isso é muito bonito. Sengis diz que esse dinheiro é seu. Chega de história porque ele ganhou esse dinheiro honestamente. Então, ele é dele. Incomodada, Sule diz. É da Ameleque. Sengis diz que o verdadeiro anjo daquela casa é ele. Tá sempre pensando o melhor para eles. Sule diz. Você se preocupa comigo? Então por que você escondeu o dinheiro que a família do Armete me mandou? Hã? Por que você usou esse dinheiro? Sengis pergunta quem falou essa bobagem para ela. Sule diz que foi ele quando estava ardendo de febre. Ele acha que é um anjo, mas não presta. E pergunta se ele já parou para pensar no que vai acontecer se usar aquele dinheiro e perder tudo, porque é isso que vai acontecer. Ele vai perder tudo. Furioso, Sengis diz que já chega, não vai perder nada, e sai. Turna está deitada com Duru. Zeynep vai para o quarto da irmã e deita junto com elas. Sozinha, Ganser desaba no choro, olhando para uma foto da mãe, com ela e as irmãs. No dia seguinte, Sule chega em casa com Hassan. Não encontra Sengis e liga para alguém da família do seu marido. Depois ela vai até a casa de Karide. Diz a Zeynep que sente muito. Pede desculpas por interromper, mas diz que não sabia que estavam rezando ao Corão e pergunta se podem conversar. Zeynep diz para irem lá fora. Sule diz para fazerem os papéis sobre o que conversaram no hospital, que formalizem a adoção da Ameleque. Zeynep diz que é claro. Sule diz que a Ameleque quer, ela também quer, então não tem nenhum problema que impeça. Isso é bom, assim os Sengis não têm nenhum direito. Elas vão fazer o antes possível e pergunta se está combinado. Zeynep chama ela para sentar um pouco e pergunta se ela está bem. Sule diz que está sim. Zeynep diz que ela não tá, já a conhece para saber que alguma coisa aconteceu. Sule resolve se abrir com ela e começa a contar a sua história. Diz que quando se casou com Ahmet, os pais dele a odiavam, então o tiraram da herança. Depois o marido morreu e ela não viu os sogros nunca mais. Aí logo depois veio o Sengis. Um dia o cunhado dela foi vê-la, ela não estava em casa, mas o Sengis estava. O seu cunhado contou para ele que a sogra dela tinha falecido. O seu sogro estava muito arrependido e deu muito dinheiro para o Sengis. Mas ela só ficou sabendo disso agora. E é por isso que ela vai deixar o passado para trás. Vai esquecer desse dinheiro. Zeynep diz que entendeu tudo. Sule diz para resolverem logo a adoção. Que Zeynep fale o que ela precisa fazer e onde ela assina. A Ameleque não vai mais ser sua filha porque não quer que o Sengis tenha nenhum direito sobre ela. Zeynep diz que depois que ela der a sua aprovação, o resto é fácil. Alguns dias depois, Sengis diz a Sule que já passou um tempo suficiente e vai lá falar com a advogada. Não tem motivo de esperar mais. Não foi porque elas estavam de luto, mas agora está indo lá visitar a família Gunis. Sule diz para ele nem tentar. Sengis diz, mas por que, mulher? Vou lá falar com elas e pedir a nossa parte. A herança é legítima por lei e não vão dar a parte deles se eles não exigirem os seus direitos. Que ela lembre disso. Sule diz que não vão dar nada para ele. Essa história nem existe. Sengis diz que ela sabe que sim. Eles escutaram com os próprios ouvidos. Sengis continua.
A Meleque é uma das herdeiras. A Meleque é nossa e a herança é nossa também. Sule diz: eu dei a Meleque para elas em adoção. Eu acabei de assinar os papéis da adoção. Já era. Agora a Meleque é filha da Gânser. Ela não tem nada a ver com a gente. Quer dizer que o dinheiro, a herança, tudo é da Meleque. Não temos mais direito. Nós não estamos unidos a ela por nenhum direito legal. E eu tô muito feliz. Tô tão cansada disso. A Meleque fez a escolha dela. Acabou. Quis ficar com elas e foi. Que Deus a abençoe. A Meleque foi embora com elas. E ela é uma menina muito inteligente. Ela vai estar muito bem nessa vida e vai ser muito feliz. Por que ela ia querer ficar com a gente? Sengiz começa a rir. Sule pergunta por que ele tá rindo. Sengiz diz: é engraçado. É muito engraçado. Sule, você até me faz rir. Mas eu não quero e não posso concordar contigo. Ele tira o relógio e se prepara para começar a bater nela. E manda ela falar agora para ele o que foi e que fez. O que fez pelas costas do marido. Turna escolhe junto com a mãe a decoração do seu quarto. Ali pergunta se a Gans está voltando do tribunal e agora isso vai acabar. Zeynep diz que vão descobrir isso hoje. Gânser chega. Aflita, Zeynep pergunta se deu tudo certo. Nesse momento, a campainha toca. Zeynep vai abrir a porta e dá de cara com Sengiz e a polícia. Sengiz diz que foi buscar a Meleque. É uma pena incomodar a polícia, mas Zeynep diz que ele não tem direito sobre ela. Sengiz diz aos policiais que bom que eles estão ali. É realmente inacreditável que elas ainda mantenham a filha dele ali à força sem a sua permissão. Zeynep pergunta do que ele está falando. Ela não é filha dele, ele está mentindo. A Turna é filha delas, elas adotaram ela. Gânser diz a Zeynep que ele está certo. Sengiz mostra o documento de Meleque onde diz que ele é o pai dela. Meleque olha para a mãe assustada. Aflita, a Zeynep toma o documento da mão de Sengiz e pergunta a Gânser como isso é possível. O policial diz para Zeynep não complicar e entregar a menina. Desolada, Turna se despede de Duru e Gânser e depois se aproxima da mãe. Zeynep fica sem saber o que fazer. Turna diz: mãe, eu não gosto quando você fica triste. Por favor, não fica triste. Zeynep diz que não pode evitar. Fica triste quando vê ela indo embora. Não consegue. Sengiz diz para Meleque andar logo porque estão esperando. Turna dá um beijo na mãe e sai rapidamente. Sengiz sai logo atrás dela. Zeynep diz para as irmãs e Ali que não pode se render e não vai se render. Meleque vai correndo para o lado do irmão que está na sala chorando. Sule se aproxima deles. Meleque fica assustada ao ver ela com o rosto machucado depois da surra que Sengiz deu nela. Porco imundo, Sengiz manda Sule trazer alguma coisa para ele beber. Meleque pega o irmão, diz para ele que vão subir, tá tudo bem, eles estão juntos agora. Sule diz a Sengiz que não tem nada para beber, só água e pergunta se ele quer. Sengiz manda ela sentar do seu lado e diz: não tem nada para beber? Eu não mandei deixar a geladeira cheia o tempo todo? Por que você não comprou nada? Grava isso na sua cabeça. Você vai sair agora para comprar alguma coisa para eu comer e para eu beber. Você precisa prestar mais atenção naquilo que eu estou falando. Não acredito que você esqueceu. Fomos no cartório, fomos juntos registrar o Hassan. Sule diz que eles registraram só o nascimento do Hassan. Não se lembra de ter feito outra coisa. Sengiz diz que ela estava afetada mesmo, mas de qualquer maneira foi bem melhor assim. Ele ficou muito irritado no começo, mas no final foi melhor porque ele viu aquela cara de decepção da professorinha. Valeu muito a pena. Sengiz diz que está saindo e não quer mais nenhuma surpresa dela. De casa, Zeynep vê Sengiz saindo. Ela aproveita e vai até a casa de Sule. Ao ver ela, Sule fecha a porta na cara dela. Zeynep diz para ela abrir porque elas precisam conversar. Sule diz que não pode abrir, está ocupada. Zeynep diz que tá bom então. Ela pega a chave reserva da casa, abre a porta e entra. Sule chama ela de descarada e pergunta com que direito ela acha que pode invadir a sua casa desse jeito. Zeynep diz que já chega, entendeu tudo. Além disso, aquela casa é sua, ela assinou o contrato e paga o aluguel. Enfim, vão conversar. Sule diz que tá bom, então ela pode falar. Turna desce e fica surpresa ao ver a mãe.
Sule manda ela ir já pro quarto. Com carinho, Zeynep diz a Turna que foi falar com a Sule. Ela pode ir pro quarto se quiser e depois elas conversam. Turna diz que tá bom e sobe. Zeynep pergunta a Sule o que foi aquilo, se ela quer enganá-las outra vez. Sule diz que não quis enganar ninguém. Quando foram registrar o nascimento do Hassan, registraram a Meleque também, só que ela não lembrava. Mas no final achou até bom, porque não era certo a Meleque ficar com ela. Zeynep pergunta como não era certo e diz que não está entendendo mais nada do que está acontecendo. Ela fala uma coisa e faz outra, não faz sentido. Sule diz que a questão é que o Sengiz quer que eles fiquem juntos. São uma família e ele tem razão. Zeynep pergunta do que ela está falando e diz que o Sengiz não se importa com as crianças e nem com ela. Só se importa com uma coisa no mundo: dinheiro, herança. Sule diz que já chega, não consegue nem respirar mais. Ela sempre sabe de tudo. Zeynep diz que é claro que sabe, e ela também sabe, mas não consegue enxergar, não tem coragem. Sule manda ela tomar cuidado com o que fala para ela. Depois fica dizendo por aí que ela é a louca. Zeynep diz: tá bom, me mostra que eu tô errada. Vamos colocar uma restrição no dinheiro da Turna e o Sengiz não vai poder tocar no dinheiro dela e a gente vê o que acontece, né? Sule diz que sabe como é a sua família. Ninguém tem que provar nada. Zeynep diz: Sule, você nunca vai aprender, né? Faz o que quiser, tá? Sule diz: ótimo, vê se me dá um espaço para eu fazer o que quiser então e me deixa em paz. Zeynep diz: ah, você nem pensa que eu vou me render. Não vou desistir da Turna. Ao contrário. E você, Sule, pode esperar o pior de mim. O pior. Eu vou até as últimas consequências disso. Sule diz que vai pagar para ver. Ao sair da casa, Zeynep deixa a sua identidade cair do bolso da jaqueta. Gância diz a Gunu e Duru que ninguém esperava por essa e está tão surpresa quanto elas. O Sengiz jogou baixo de novo e dessa vez ele tinha uma carta na manga. Zeynep chega, diz que nunca vai aceitar isso e nem elas. Elas vão resgatar a Turna daquele homem daquela casa. Essa luta não vai acabar enquanto elas estiverem vivas. Duru diz que é claro que sim. Gância diz que essa sim é a sua irmã. De agora em diante, ela é a mãe delas. Zeynep fica emocionada com o apoio que recebe das irmãs e elas se abraçam. Sengiz volta para casa, vê a identidade de Zeynep no chão e a pega furioso. Sengiz joga a identidade de Zeynep em Sule e pergunta por que ela está ali. Sule diz que não sabe e pergunta onde que ele a encontrou. Meleque está descendo e para na escada, ao ouvir eles conversando. Sengiz pergunta se Sule acha que ele é idiota, o que está fazendo pelas suas costas. Sule diz que a Zeynep esteve lá e elas tiveram uma discussão, e depois ela foi embora. Sengiz diz que agora ficou mais bravo ainda. Alguma coisa lhe diz que ela está armando contra ele. Sule jura por Deus que não. Sengiz diz que ela não convenceu, mas já sabe como fazer ela abrir a boca, e começa a tirar o cinto. Sule jura que não fez nada e pede para ele não bater nela. O animal levanta a mão para começar a bater nela. Nisso, Meleque grita para ele não fazer isso. Ela está com o objeto na mão. O enfrenta para defender Sule e diz que ela não fez nada. Sengiz toma o objeto da mão dela e diz: escuta, pirralha, não testa a minha paciência. Sabe por que eu não vou te matar? Porque poderia me prejudicar e eu perderia a herança, entendeu? Mas eu já fiz isso antes e posso voltar a fazer. Se tentar me bater de novo, não garanto nada. Ficou bem claro, pirralha? Cuidado comigo. Sengiz diz que tá indo se deitar e não quer escutar nenhum pio. Fico besta de ver gente ainda chamar Zeynep de obcecada por amar tanto a Meleque, Turna, e querer livrar ela desse inferno com esse monstro e com essa mãe biológica que sempre foi conivente com tudo. Sule diz a Meleque: você sabe que ele fala assim quando tá nervoso, mas ele não vai fazer nada, filha. Amanhã ele já vai ter esquecido. Meleque começa a chorar. Sule tenta se aproximar dela, mas Meleque não permite, dizendo: não encosta em mim, ninguém vai esquecer. Como eu vou esquecer? O que eu faço? Me fala, por favor. Tomara que ele morra e desapareça. Eu não aguento mais. Meleque sai e Sule se lembra do que Zeynep lhe disse no hospital sobre ter estado na mesma situação que a Turna. No dia seguinte, Gância encontra a identidade de Zeynep na porta dentro de um envelope e entrega para ela.
Sengiz acorda e manda Sully pegar um copo de água para ele. Sengiz vê que Sully não está ao seu lado e chama por Meleque. Meleque não responde. Sengiz então levanta e sai pela casa chamando por elas. Ele não encontra ninguém. Volta para o quarto. Vê que as gavetas estão vazias e, furioso, diz: Professora Zeynep, aposto que está por trás disso. Zeynep diz a Gans e Duru que a sua identidade deve ter caído do bolso ontem, quando ela foi falar com a Sully. Duru diz que deve ter sido a Sully que deixou o envelope ali. Sengiz bate na porta da casa delas, mandando elas abrirem, senão ele... Zeynep abre a porta e diz: Se não o quê? Vamos ver o que você vai fazer. A porta está aberta. O que você está procurando aqui, hein? Isso não acabou. Você vai apodrecer na cadeia. Entra, vai. Sengiz manda ali chamar a Sully. Zeynep diz que ela não está ali. Sengiz diz que sabe que ela está tramando alguma coisa com a Sully, ou foi a maior coincidência ela pegar as crianças e sumir de casa. Ele tem certeza que ela sabe onde a Sully está e vai ter que contar para ele. Zeynep diz: Digamos que tá certo. Você acha que eu te contaria onde é que ela tá? E você não ousa voltar aqui nunca mais. E ela fecha a porta na cara dele. Sengiz sai dizendo que isso ainda não terminou. Ela vai ver. Verão quem é que vai rir por último. Ganser pergunta se Zeynep percebeu que se transformou em outra pessoa. Zeynep diz que daqui para frente vai falar a língua dele. Ganser pergunta o que podem fazer sobre a Sully. Duru pergunta por que Sully faria uma coisa assim. Zeynep diz que a Sully está fugindo do Sengiz, não delas. Sully está com Meleque e Hassan na casa de Zera. Ela diz à senhora que não dava para continuar. Ela não podia nem respirar perto do Sengiz. Tinha que ir embora. Todos os dias ele inventava uma coisa para ameaçar ela. Sully pergunta o que estava esperando. Por que não foi embora antes? Zera diz que bom que ela foi para lá com as crianças. Devia ter ido antes. Sengiz liga para Zera. Zera diz a Sully que é um número desconhecido e pergunta se atende. Sully diz que se for o Sengiz, é só ela dizer que não sabe de nada. Sengiz diz a Zera que é o marido da Sully. Ela foi visitá-la e pergunta se ela está lá. Zera diz que não e nem sabia que ela iria. Sengiz diz que entende. E a Sully chegando por lá, que a senhora peça para ela ligar para ele. Sully pergunta a Zera se Sengiz não percebeu nada. Zera diz que não. Sengiz se pergunta quem mais a Sully conhece e para onde ela iria. Zeynep diz a Ali Gonu que não sabe mais para onde a Sully poderia ir, além da casa dessa Zera. Ali diz que ligou para Zera, mas ela disse que a Sully não estava lá. Mas é claro que ele não acredita nisso. Zeynep diz que isso pode ser muito bom. É bom que a Sully não esteja ali. Gonu pergunta por quê. Em seguida, nós veremos Sengiz, Zeynep e Gans saindo do juizado de menores. Duru diz que pela cara das irmãs parece que deu certo. Zeynep diz que, como imaginou, foi bom o Sengiz ter aparecido lá sozinho. E no final das contas, nem a herdeira e nem a Sully estão ali. Ganser diz que, como Sengiz não é o pai biológico, isso não deixou uma boa impressão, ainda mais com os antecedentes criminais dele. Ali pergunta qual é a situação agora. Ganser diz que fizeram um pedido judicial e pediram um recurso sobre a herança. Solicitaram um adulto que fique responsável pelo dinheiro da Meleque até que ela atinja a maioridade. Duru pergunta pelo resultado. Zeynep diz que o juiz precisava escutar a Sully como mãe da turma. Então ele suspendeu a decisão e ainda não tem o resultado. Batem na porta da casa de Zera. Ela vai abrir e dá de cara com Sengiz, que pergunta se a Sully está lá. Meleque está na cozinha e ao escutar a voz de Sengiz, deixa o copo com água cair de sua mão. Sully vai conversar com Sengiz em um parque. Ele diz que ela deu um baita susto nele e foi até na casa daquela imbecil da Zeynep perguntar por ela. Psicopata nojento, Sengiz diz que pensou que tinha acontecido alguma coisa com ela. Ficou com medo e pergunta se ela não lembra mais que disse que não podia viver sem ele. Sully diz que não pode mais viver com ele. Agora ela desistiu. Eles estão separados. Sengiz pergunta se ela acha que vai ser fácil assim. Vai deixá-lo jogado que nem um cachorro. Sully diz: Eu sei que não é fácil. Você vai me bater de novo, vai me dar um tapa, arrebentar a minha cara, mas eu não quero mais você na minha vida. Sengiz diz que isso não vai ser possível. Não vai deixar ela. Eles não vão se separar
e pergunta se ela vai desistir dele logo agora que tudo vai se ajeitar. Sule diz que não vai dar certo. Sengiz diz que vai sim, que ela confie nele, eles têm um filho. Ela deu um filho para ele. Sule diz: Sengiz, e o que você me deu? Você acabou com a minha vida. E a família do Armet, hein? Eu tinha mágoa daquela família porque eles me deixaram sozinha com a Meleque. Mas eles vieram atrás de mim e me ofereceram dinheiro. E o que você fez, Sengiz? Sengiz diz que eles gastaram aquele dinheiro juntos. Ele colocou comida na mesa. Sule diz que não tá nem aí pro dinheiro. Queria uma família. Sengiz diz que se tivesse contado para ela que eles deixou o dinheiro, ela teria o largado e ido embora. Ela teria uma família e ele não teria nada. Acabaria abandonado na rua que nem um cachorro. O maldito continua. Nos apegamos um ao outro, Sule. Somos dois perdidos, boneca. O nosso lugar é juntos. Zeynep fica surpresa ao ver Turna voltando para casa com Sengiz, Sule e Hassan. Sengiz diz que é uma coincidência. A Zeynep gritou com ele de manhã, mas ele não fez nada. É um pai exemplar. Zeynep pergunta a Turna se ela está bem. Sengiz diz que o nome da filha deles é Meleque e ela está feliz porque voltou para casa. E ponto final. Zeynep pergunta a Sule se o Sengiz a trouxe à força. Sule não diz nada. Sengiz diz que Zeynep tem a inveja, gasta o tempo se intrometendo nos assuntos deles e chama elas para irem logo para casa. Meleque sai na frente com ele e Zeynep diz que Sule não lhe respondeu. Sule diz: o meu marido está dizendo a verdade. Solta o meu braço. Zeynep diz que o Sengiz enganou ela outra vez. Ele vai fazer da vida das crianças um inferno. Sule diz que já chega. Voltou para casa com o marido e pergunta qual é o problema. Zeynep diz que tinha começado a ter esperança com ela. Sule não diz mais nada. Vai para casa. Zeynep vai ver Gonu e diz: ô mãe. Feliz, Gonu diz que cada vez que ela chama de mãe, até assusta e fica nervosa. Zeynep diz que a mãe tinha razão. A Sule voltou com Sengiz. A Turna não estava bem, parecia sem brilho nos olhos. Gonu diz que essas crianças já sofreram tanto. Zeynep diz que acabou, que hoje, quando viu eles, tomou uma decisão. Gonu pergunta que decisão. Zeynep diz: a Turna vai ficar comigo para sempre. Onde quer que eu vá, ela vai estar comigo em qualquer lugar. Gonu entende o que ela está querendo fazer e diz: não, querida, imagina você ir para a cadeia. Zeynep diz à mãe que sabe que não pensou bem, mas não tem outro jeito. Enquanto a Sule continuar com Sengiz, a sua filha nunca vai ter uma vida decente. Gonu pede para ela pensar bem. Zeynep diz que não tem mais o que pensar, já decidiu. E se a mãe apoiá-la como sempre faz, ela vai ficar bem. Gonu diz que está certo. Zeynep dá um beijo nela e vai embora. Gonu liga para Gans e diz que quer perguntar umas coisas para ela, com urgência. Sule vê que Sengiz está saindo e pergunta para onde ele vai. Sengiz só diz que está saindo. Meleque fica olhando para Sule com tristeza. Sule diz: para de me olhar assim, Meleque. Não ia dar certo mesmo ficar na casa da Dona Zera como parasitas. Essa é a nossa casa e eu sei que o Sengiz ama a gente. Vai ter que dar certo. Meleque pega o irmão, olha bem nos olhos de Sule e diz: eu duvido. Sengiz está na rua quando dois homens saem de uma van e o pegam à força. Eles o levam para um galpão. Sengiz manda eles soltá-lo e pergunta quem são eles. Sengiz fica surpresa ao ver Gonu na sua frente. Gonu diz: boa tarde, Sengiz. Sengiz diz que elas são uma família inteira de malucas. Outra armadilha, mas que porcaria. Gonu diz que só quer falar com ele. Com deboche, Sengiz diz que era só o que faltava. Que medo! E pergunta o que eles têm para falar. Sengiz diz que é uma piada e já está indo. Um dos homens não permite que ele saia. Sengiz disfarça e tenta sair correndo. Os homens vão atrás dele e o pegam. Gonu diz: eu não gosto de violência, Sengiz, então fica quieto para ninguém te machucar. Rapazes, vocês poderiam trazer uma xícara de chá para o Sengiz? E aí vamos ver se podemos conversar. Gans vai até o jornal e diz a Zeynep que a senhora Gonu ligou para ela lhe perguntando umas coisas. Ali chega e diz a elas que finalmente tem boas notícias. Zeynep pergunta o que foi. Ali diz que acha que vão se livrar do Sengiz. O delegado ligou para ele. Encontraram os restos do Taí.
O mais provável é que ele tenha sido assassinado e o principal suspeito é o Sengiz. Ali diz a Zeynep que esse pode ser o fim do Sengiz. Zeynep diz: tomara, eu quero que ele sofra todas as consequências e saia de vez das nossas vidas. Gansey diz que acha que isso não vai acontecer tão cedo. Zeynep pergunta por quê. Irritado, Sengiz diz a Gonu que já tomou a porcaria do chá dela e manda ela dizer agora por que ele tá ali. Por que a idiota da filha dela quer dele agora, se ela decidiu mandar a mãezinha para intimidá-lo. Gonu diz: você não estaria sentado na minha frente se tivesse juízo, Sengiz. Além disso, Zeynep não quer nada. Dessa vez, sou eu que quero. Por favor, leia tudo e assina quando terminar. Sengiz pega o documento e diz que adora acordos. No documento, diz que ele está renunciando à custódia e os direitos legais sobre os filhos. Hassan e Melek o diz. Sengiz diz que Gonu está realmente louca. É engraçado demais isso. Gansey diz a Zeynep que Gonu perguntou para ela que tipo de documentos eram necessários para manter as crianças longe do Sengiz e o que precisava ser feito para isso. Aí ela falou para ela preparar os documentos que iria buscá-los. Desesperada, Zeynep diz que precisa encontrar a mãe. Não pode deixar ela se sacrificar por ela outra vez. E sai às pressas do jornal. Sengiz diz a Gonu que precisa admitir. Elas vão prolongar a vida dele com o bom humor delas. Gonu diz que espera que sim. Sengiz começa a tossir. Ele pergunta a Gonu o que acontece se ele não assinar aquele documento. Se o fininho ali vai bater nele. Ou talvez vai ser ela que vai dar uma chinelada nele. Com ironia, Sengiz continua. Ô rapaz, traz um chinelo pra velha me dar uma surra. E volta a tossir. Gonu diz. Talvez não seja necessário, Sengiz. Como você tá vendo, é simples. Só assina. Além disso, é uma questão de vida ou morte. Se sentindo muito mal, Sengiz pergunta o que foi que ela deu pra ele. Gonu diz. Chá. Preparei eu mesma, rapaz. Mas você tem razão. É um pouco forte. Como dizem, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Sengiz vomita muito e fica com a visão turva. Gonu diz: eu falei que ia te matar, você lembra? Lembra? A polícia chega à casa de Sule atrás de Sengiz. Sule diz que ele saiu e pergunta por que eles estão procurando pelo seu marido. O policial entra dizendo que não estão ali para responder as perguntas dela. Ela vai responder as deles. Sule diz que não está entendendo. O policial mostra para ela uma ordem de prisão contra Sengiz por assassinato e manda os outros policiais procurarem por ele pela casa. Melek escuta quando o policial diz a Sule que o marido dela está em apuros e ela também se estiver escondendo ele. Surpresa, Sule diz: assassinato? O meu marido nunca faria uma coisa dessas. O policial diz que tem evidências e conta que encontraram os restos do Tahir. Chocada, Sule diz: do Tahir? Zeynep implora para Belkis lhe dizer onde que está a mãe. Diz que não quer que a mãe cometa uma loucura. O Sengiz é muito mais perigoso do que ela pensa. Belkis diz que não teria tanta certeza disso. Zeynep diz que a mãe sacrificou 25 anos da vida dela por ela e não quer que ela se coloque em perigo por ela de novo. Belkis diz para ela se acalmar e confiar na mãe. Ela não precisa se preocupar que a mãe dela não vai se colocar em perigo. Talvez eles só vão conversar enquanto tomam um chá. Intrigada, Zeynep diz: chá, é? Sengiz diz a Gonu que agora sim vai matá-la, vai estrangular ela com as suas próprias mãos. Gonu diz: tá bom, então primeiro eu preciso que você assine aqui. Aí eu te dou o antídoto para desintoxicar o seu corpo. Entendeu, Sengiz? Hã? Você me escutou, Sengiz? Daqui a pouco você não vai entender mais nada do que eu tô falando aqui para você. Com medo de morrer, Sengiz assina o documento. Gonu o pega e diz: obrigada. Meninos, ofereçam água para o senhor Sengiz. Sengiz diz: água? Me dá a porcaria do antídoto para isso. Gonu diz: exatamente, esse é o antídoto. Bebe muita água, entendeu? Você precisa se hidratar para se recuperar. Chorão, Sengiz diz: tá brincando com a minha cara, é? Eu tô morrendo aqui. Gonu diz: mas é claro que não, você não tá morrendo, Sengiz. Eu nunca te envenenaria. Só fiz um chá com erva para você se sentir doente, entendeu? Meninos,
Assegurem-se que o Sengiz chegue bem e que beba bastante água, tá bom? Vai, Sengiz, bebe água, muita água. Rápido, rápido, rápido. Você é demais, Gonu. Eu te amo, mulher. Você é sensacional. Triste, Meleque pergunta a Súlia se o Tahi morreu mesmo. Súlia se recorda das vezes que Tahi ajudou elas e chora. Meleque pergunta por que o Tahi morreu e diz que ele era tão legal com elas. Um dia ele disse para ela que ia ficar tudo bem, mas não ficou. Arrasada, Súlia diz: Sengiz, seu desgraçado, Deus vai te castigar por isso. Sengiz é deixado na porta de casa e um dos homens de Belks diz que é melhor ele não abrir a boca e dizer que assinou a força, porque senão vai meter umas drogas no bolso dele e deixá-lo na delegacia para ele apodrecer na prisão, que é onde deveria estar. Manda ele cair fora e dá um empurrão nele. Gonu chega onde Zeynep está com Belks. Aliviada ao ver que a mãe está bem, Zeynep a abraça. Gonu diz a ela que não fez nada ilegal, só foi falar com o Sengiz e tomar um chá com ele. E entrega para ela o documento que ele assinou. Zeynep diz à mãe que precisa saber exatamente o que ela fez. Estava tão nervosa. Gonu promete que não fez nada. Diz que o Sengiz achou que ela tinha colocado veneno no chá dele, ficou paranoico e aí acabou assinando o documento. Zeynep fica muito feliz e diz que acabou o pesadelo. Mas logo fica preocupada e diz que o Sengiz pode querer machucar as crianças por ter sido enganado. Gonu diz que nem pensou nisso. Zeynep diz que vai avisar a Súlia para pegar as crianças e dar o fora de lá. Sengiz entra em casa. Manda a Súlia levantar e cuidar do marido como se deve. Súlia olha para ele e diz que ele matou o Tahi. Sengiz pergunta se ela tá maluca. Diz para ela parar de falar besteira e trazer comida para ele. Súlia diz que ele não pode mais mentir para ela. Não vai aceitar mais. Aguentou tudo o que ele fez para ela e para sua filha, mas não vai aguentar mais. O Tahi era bom, sempre ajudava elas. Só queria o bem da filha dela. Por que ele matou ele? Nervoso, o Sengiz manda ela parar de gritar que nem uma maluca e diz que não matou aquele idiota que babava por ela. Súlia pergunta por que a polícia foi atrás dele então. Sengiz diz que não matou ninguém. Ele e o Tahi só discutiram, xingaram um pouco, ficaram violentos, mas ele não matou ninguém. Queria matar o Tahi, mas não pôde. E aquilo que o delegado Sinan falou é a mais pura verdade. Ele é capaz de muita coisa, fazer muita besteira, mas não é capaz de matar ninguém. Turna está na casa de Zeynep. Ela diz à mãe que a polícia falou que o Tahi morreu e pergunta se foi o senhor Sengiz que matou ele. Zeynep diz que não sabe ao certo, mas a polícia vai descobrir quem matou ele. Aí o Sengiz não vai poder machucar mais ninguém, e menos ainda ela. Ele nunca mais vai poder machucar ela. Gonu diz a Ganse Duru que acha que dessa vez a Súlia viu quem realmente é o Sengiz. Se não, ela não teria mandado as crianças para lá. Súlia acredita em Sengiz novamente. Prepara a comida para ele e diz para ele comer porque ele está com fome. Sengiz diz que está com a barriga doendo. Acha que foi envenenado pela mãe da Zeynep. Súlia pergunta como assim. Sengiz diz que Gonu mentiu para ele. Fez ele beber um chá para assinar um documento entregando a guarda dos seus filhos. E ele só assinou porque foi obrigado. Escrota ridícula, Súlia diz que naquela família só tem gente louca e pergunta quando é que elas vão deixar eles em paz. Sengiz diz para ela não ficar nervosa que vai fazer elas pagarem por tudo que fez com eles. A campainha toca. Súlia diz a Sengiz que pode ser a polícia e é melhor não abrir. Sengiz abre a porta e é mesmo a polícia que diz que ele precisa acompanhá-los até a delegacia. Súlia diz que o seu marido não matou ninguém, é inocente. O policial diz que vão descobrir isso na delegacia. Sengiz diz para Súlia ficar calma e acompanha os policiais. À noite, Zeynep fica sabendo que Sengiz está na delegacia. Ganse, Duru e Gonu comemoram. Zeynep diz que depois de tanto tempo é a primeira vez que ela pode respirar aliviada. Súlia chega à casa de Zeynep. Zeynep chama ela para entrar. Súlia diz que só foi pegar as crianças. Zeynep diz que eles iam dormir ali hoje. Súlia diz, eles não vão mais ficar aqui. Eles nunca mais vão pisar nessa casa de gente louca. Gonu manda ela falar abaixo que o Hassan tá dormindo e ela vai assustar a Turna. Turna desce nesse momento e escuta quando Súlia diz. Ela tem que se assustar mesmo, tá numa casa com gente louca e armada. E eu sei que vocês têm veneno aqui, mas não caiam mais nessa. Vocês não vão me enganar. Chama logo os meus filhos. Turna abraça a mãe.
Sule diz a Meleque para irem rápido, senão ela vai chamar a polícia. Zeynep diz a Sule que ela não tá passando bem. Sabem que o Sengiz foi preso e ela precisa da ajuda delas mais do que tudo. Sule diz: porque você adora culpar o Sengiz e eu por tudo? Ele é inocente. Meu marido não fez nada e a polícia vai ter que soltar ele, querendo ou não. Ele vai voltar de cabeça erguida e aí eu quero ver a cara de vocês. Ganser diz que não vai ser tão fácil assim. O Sengiz assinou um documento cedendo a guarda das crianças para elas. Sule diz: pega esse documento e enfia, você sabe onde. Mas os meus filhos não vão ficar aqui, você tá ouvindo? Eles vão vir comigo. Vem, Meleque. Sule puxa Meleque e pega a Hassan dos braços de Duru. Pobre Meleque fica olhando para Zeynep. As duas ficam sem reação. Sule pega no braço da menina e sai a puxando. Sengiz presta depoimento e afirma que é inocente. O policial diz a Yanner que não podem manter o Sengiz ali sem provas concretas. Sule diz para si mesma que tem que sair para ajudar o marido. Com medo, Meleque pergunta para onde ela vai e se o senhor Sengiz voltar quando ela não estiver. Sule diz: Sengiz é inocente, ele não matou ninguém, tá bom, Meleque? Por que você fica falando essas coisas? O seu pai é inocente, Meleque, ele não faz nada. A verdade é que o meu marido é inocente e que ele só fez aquilo para não me perder. E ele só queria mostrar que é um bom pai para você, viu, menina? Foi só isso. Essa idiota ordinária já tá louca, essa imunda, sim, é obcecada por esse homem nojento dela, esse troço ruim, nunca devia ter gerado uma criança. Sule presta depoimento. Yanner diz que se ela não colaborar, vai pra cadeia com Sengiz por dar falso testemunho. Sule afirma que o marido é inocente e que estava com ele, e diz que se o delegado deixar eles em paz, eles podem voltar a ser uma família bem feliz. Meleque diz para Hassan que um dia vão fugir dali, dos homens maus, de todos os gritos, dos tapas. Vão para bem longe. Sule passou a noite na delegacia. Sengiz sai dizendo que está livre. Sule o abraça e diz: meu Sengiz, você está livre. Sengiz diz que eles não tinham escolha. Yanner diz a Sengiz que ainda estão investigando, para ele não ir para longe porque ainda não acabaram. Sengiz diz que ele pode deixar e jura que só vai ficar em paz quando encontrarem o tal do assassino. Sule e Sengiz chegam em casa. Meleque acorda assustada. Sengiz diz: e aí, seu pai voltou, garota? Não vai falar comigo? Me dar um abraço, me aplaudir, qualquer coisa? Meleque fica em pânico com a aproximação dele. Sengiz manda ela parar com aquela palhaçada ou então vai arrebentar a boca dela. Da cozinha, Sule diz para Sengiz tomar banho, que ela vai fazer o café da manhã. Sengiz então se afasta de Meleque. Zeynep fica sabendo que Sengiz foi solto e conta para a mãe e as irmãs. Zeynep diz que a Sule também foi depor a favor e disse que estava com Sengiz. Ao ficar sozinho com Meleque, Sengiz manda ela prestar atenção, porque ele só vai falar uma vez e ela vai fazer tudo exatamente como ele mandar, porque se não fizer, ele vai fazer ela sofrer muito, muito mais do que ela possa imaginar. Sengiz diz que deixou um papel lá na casa daquelas loucas. Tem a sua assinatura. Ela vai procurar, pegar esse papel e trazer correndo para ele. Que ela procure nas coisas da tal da Ganse, que é advogada. Isso só pode estar lá com ela. Mesmo com muito medo, apavorada, Meleque diz: eu não vou roubar lá. Sengiz diz que tá bom, ela faz o que quiser, mas aí nunca mais vai ver o irmão. Meleque fala o nome de Hassan. Sengiz diz: cala essa boca que eu não quero te ouvir, garota, e escuta com atenção. Vai lá pegar esse papel. Eu já quase vendi o Hassan uma vez, mas acabei mudando de ideia. Mas acho que posso vender ele agora. Se você não for lá e trouxer esse papel, eu vou ter que realmente vender o Hassan. Entendeu? Ouviu bem? Entendeu o que é para fazer? Vai fazer o que eu mandei ou não? A aflita, Meleque diz que vai fazer. Sengiz diz: ótimo. Sengiz vai para a cozinha e diz a Sule para mandarem as crianças lá para casa da Zeynep para eles ficarem juntos. Que ela diga para Zeynep que vai deixar as crianças dormirem lá hoje. Assim, eles teriam uma noite romântica. Zeynep fica surpresa ao ver Turna e Hassan na sua porta. Duru pergunta o que aconteceu, porque Turna tá com aquela carinha. Turna tenta disfarçar e diz à tia que não foi nada. Zeynep percebe que a filha não tá nada bem. Duru leva a Turna para a cozinha para comer um bolo. Zeynep entrega Hassan para Aysel, para ela fazer ele dormir.
Ao ficar sozinha com Gance, Zeynep pergunta à irmã o que está acontecendo, por que as crianças estão ali. Gance diz que não sabe, mas quando se trata da Sully e do Sengiz, tudo é possível. Zeynep diz que imagina que eles não querem perder a fortuna que a Turna vai herdar. Gance diz que não importa que eles achem que está tudo bem, porque ao ter esse documento com a assinatura do Sengiz, elas podem entrar com o pedido de guarda e desse jeito podem evitar que eles possam encostar na fortuna da Turna. Zeynep diz que para ela tem algo que não cheira bem ali, eles estão tramando alguma coisa. Enquanto o Sengiz come, Sully canta para ele. Depois Sengiz diz para ela que só quer ser um bom marido e um bom pai para os filhos deles. A bobada louca, Sully fica emocionada com as palavras dele. Turna vê quando Gance entra no quarto com um documento na mão e fica parada na porta. Ela se lembra da ameaça de Sengiz e vai saindo. Gance vê ela, a chama e pergunta se ela está procurando alguma coisa. Turna diz, o quarto da vovó. Gance se aproxima dela, coloca o documento no chão e diz que sim, ali era o quarto da vovó. Turna vê a assinatura de Sengiz no documento. Gance diz a Turna que elas podem fazer a sobremesa que a vovó gostava. Vai ser uma surpresa para a mãe dela e para Duru. Gance diz que só vai guardar aquele documento. E Turna fica bem atenta a ver quando ela coloca o documento em uma gaveta. Gance diz que as duas vão para a cozinha agora e elas descem. Sully diz a Sengiz que ele é a sua vida, está dentro do seu coração e nunca mais vai sair. Tudo que ela quer é ele, não quer ficar sem ele, porque o ama e pede para ele nunca abandoná-la. Sengiz a pega no colo e a leva para o quarto. Que nojo, ordinários imundos. Mais tarde, Zeynep pergunta se Turna está com sono. Turna diz que ainda não. Zeynep diz para irem fazer um leite morno com canela, igual que a senhora Pateta faz. Sully acorda e fica admirando Sengiz dormir por alguns segundos. Depois ela vai para a sala. Pega sua foto com o seu marido Ahmed e coloca fogo nela enquanto diz: Sengiz, com você eu me sinto viva. Antes eu estava morta. Tchau, Ahmed. Zeynep está dormindo. Turna fica olhando para ela por um momento. Depois ela levanta devagar. Se recorda da ameaça de Sengiz de vender ração e diz baixinho: Me desculpa, mãe. Ela vai para o quarto da avó pegar o documento que Sengiz mandou. Chorando, ela pega o documento e lê. A pobrezinha desaba no choro pelo que está fazendo por medo de perder o irmãozinho. No dia seguinte, Sengiz diz a Sully que depois vão buscar as crianças e vão ter um lindo dia em família hoje. Durante o café da manhã, Turna está muito triste e não quer comer. Zeynep pergunta se ela está preocupada com alguma coisa. Turna não responde. A campainha toca. Zeynep vai abrir a porta. É Sully, que diz que foi buscar as crianças. Zeynep diz que eles estão tomando café. Terminam e já vão. Sully diz que eles podem comer em casa. O pai deles comprou pão e ela já deixou a mesa pronta e querem passar o dia em família. Angustiada, Turna diz a Sully que já está pronta e vai buscar o ração. Sully diz para ela andar rápido, para não deixar o papai esperando. Turna entrega a ração para a Sully e pega a sua mochila. Zeynep pergunta se ela está bem. Turna somente diz, e sai. Sully diz que Meleque a surpreendeu hoje e está super feliz com ela. A sua menina estava toda ansiosa para sair de perto daquela Zeynep. Nem reclamou, voltou logo com a mamãe. Meleque para e fica olhando para ela com raiva. Sully pergunta por que ela está olhando assim para ela. Meleque não diz nada e volta a andar. Gance não encontra o documento assinado por Sengiz e diz a Zeynep que ele sumiu. Zeynep se lembra de como Turna estava. Chega à conclusão de que ela pegou o documento e diz a Gance que eles usaram a Turna. Mandou ela até lá para roubar o documento. Gonu chega. Zeynep deseja que a mãe seja bem-vinda e vai correndo para a casa de Sully. Gance diz a Gonu que o Sengiz aprontou de novo. Sully está na cozinha. Enquanto isso, Sengiz abre a mochila de Meleque, pega o documento e diz: Parabéns, até que enfim fez algo de bom. E a ameaça se ela contar para alguém. Nesse momento, Zeynep bate na porta. Sully vai abrir.
Zeynep diz que ela não tem coração e nem tem consciência e pergunta se ela não sente vergonha de usar a Turna assim. Zeynep diz que ela é só uma criança e o fato deles terem roubado aquele documento não muda nada. Sule pergunta que documento. Zeynep diz: claro que você não sabe. Não me surpreende. O senhor Sengiz planejou tudo isso sozinho. Ele te manipula do jeito que ele quer. Eu tô falando do documento que o Sengiz cede o direito à guarda dos filhos. Sengiz pergunta a Sule se aquela mulherzinha tá incomodando, porque se tiver é só ela dizer que ele pode quebrar a cara dela. Zeynep diz que tudo que importa para ele é o dinheiro. Ele faria qualquer coisa para ter ele. Melek se aproxima da porta e fica escutando tudo. Sule diz a Zeynep que já chega, que ela não se atreva a insultar o seu marido ou ela mesma vai quebrar a cara dela e manda ela ir embora. Zeynep diz para ela pensar um pouco, pensar no que esse homem fez. Sule manda ela dar o fora dali. Sule diz: vamos tomar café, amor, e fecha a porta na cara de Zeynep. Sule pergunta a Sengiz se é verdade o que a Zeynep disse, se ele fez tudo isso pelas suas costas. Sengiz diz que as coisas não são exatamente como ela pensa. Tudo o que ele queria era deixar aquela mulher insuportável com raiva. Fez por eles. Queria tirar algo dela e então pediu a ajuda da menina. Sengiz disse que ia ser muito bom para a família e a menina aceitou na hora. Fez isso por ela e entrega o documento para ela. Sule volta a acreditar nele de novo, que não é nenhuma novidade. Arrasada, Melek diz ao irmão que é uma ladra, é uma mentirosa. Mentiu para a mãe. Meu coração dói de ver o quanto essa criança sofre, gente. Essa maldita mãe biológica dela não tem nenhuma defesa. Zeynep diz à mãe que imagina como a filha deve estar triste agora. A essa hora, ela deve estar se culpando por ter mentido e roubado o documento. Como foram capazes de fazer isso? Ela é tão pequena, ela é sua garotinha. Zeynep diz que se sente de mãos atadas por não conseguir evitar que ela passe por essas coisas horríveis. Isso sim é mãe, que orgulho da Zeynep. Gonu diz que vão salvar a menina delas, daquele bandido. O Sengiz terá o que ele merece. Sengiz chama Melek de baú do tesouro. Hassan chora. Sule manda ela calar a boca daquele garoto, dizendo que quer tomar o seu chá em paz pelo menos uma vez na vida. Hassan continua chorando e Sengiz grita para Melek fazer ele ficar quieto. Melek pergunta a Sule se pode levar o irmão para o parque, porque acha que ele está entediado. Sule diz que é uma ótima ideia, está cansada daquele menino. Melek pede para o irmão não ficar bravo e diz que teve que fazer isso porque senão coisas horríveis podiam acontecer e ela nunca vai deixar ele. Zeynep chega ao parque e Turna vai para o colo da mãe. Zeynep diz que não estava esperando a ligação dela e pergunta de onde ela ligou. Turna mostra para ela o orelhão de onde ligou. Zeynep diz que ficou com medo, achou que tinha acontecido alguma coisa. E a ama até o céu, a ama mais do que tudo. Zeynep olha para Hassan e diz: eu também te amo, Hassan. Turna começa a chorar e pede desculpas para a mãe, que ela perdoe. Zeynep tenta acalmá-la e pergunta se eles fizeram algo de ruim para ela. Turna diz que o senhor Sengiz disse que se ela não fizesse isso, ela nunca mais ia ver o Hassan. Foi por isso que ela roubou aquele documento. Zeynep diz: eu sei disso. Eu sei, querida. Eu sei. Enxuga suas lágrimas, meu amor. Turna diz: agora eu sou uma pessoa ruim. Isso quer dizer que você não me ama mais? Zeynep diz: nunca mais diga algo assim. Eu sempre vou te amar. Nunca se esqueça. Eu sempre vou te amar, tá bom? Mas eu gostaria que tivesse me dito. Poderíamos ter encontrado uma solução. Turna, você pode me contar qualquer coisa, sabe disso, né? Turna promete que não vai esconder mais nada dela e diz que quer falar uma coisa muito importante para ela. Zeynep diz que ela pode falar. Turna diz: mãe, quando você começou a ser minha mãe, a gente não tinha dinheiro, não é verdade? Zeynep diz que não tinham dinheiro e viviam fugindo. Turna diz: mas a gente era mais feliz assim. Eu quero que seja como antes, mãe. Tudo isso está acontecendo por causa do presente que a vovó me deu. Eu não quero dinheiro. Você acha que a vovó vai ficar muito brava se eu não aceitar o presente? Zeynep fica sem saber o que dizer e abraça ela. À noite, Sengiz faz planos com Sule, com o dinheiro de Melek. Yanes chega com alguns policiais na casa de Sule, atrás de Sengiz.
Sule defende o traste com unhas e dentes e pergunta por que eles estão ali de novo. Sengiz diz que Sule pode deixar, aquele povo só fica feliz quando vê e consegue estragar todo o seu dia. Yanni diz que dessa vez é ele que não ficará feliz e manda o policial algemar ele. Sule diz a Sengiz que a felicidade deles não durou nem 10 minutos. Sengiz diz para não se preocupar que ele estará de volta essa noite, pois é inocente. Melek vê Sengiz sendo levado pela polícia. Sule fica chorando. Ganser diz às irmãs e a Gonu que a hora está chegando e ela está muito aliviada agora. Zeynep está inquieta e Gonu pergunta por que ainda não a vê tranquila. Zeynep diz que só vai melhorar quando Sengiz for preso e se recorda de quando Sinan disse que ele não era capaz de matar. Na delegacia, Sengiz continua dizendo que é inocente. Sule vai até a casa de Zeynep e diz que já entendeu, mesmo que tarde. Ela não pode enfrentá-lo e vencer. Zeynep pergunta o que aconteceu. Sule diz que estão condenados a perder. Perderam mais uma. Usaram o dinheiro dela e encontraram alguém e contrataram. Elas contrataram uma testemunha falsa para incriminar o seu marido. Ganser diz a Sule que o ódio dela está deixando cega, como sempre faz. Está culpando ela de novo, mas está errada. Zeynep diz que a Ganser tem razão. Não sabem se ele é culpado ou não. Isso é com a polícia e o juiz. Sule diz que Sengiz é inocente. Zeynep diz, digamos que ele seja. Isso não muda o fato de que com ele você não tem futuro. Não vê isso? Sule diz, você deveria entender, ele é meu marido, eu estou apaixonada por ele e ele também me ama. A testemunha diz a Yanner que não foi Sengiz que matou Tahir. A altura e o peso são parecidos, mas o cara que ele viu tinha uma tatuagem de escorpião bem grande no pescoço. E aquele homem não tem. Yanner e Ali chegam à casa de Zeynep e dão a notícia de que Sengiz não é o assassino. Sengiz chega em casa e Sule se joga nos braços dele. Melek fica muito triste, desolada. No dia seguinte, Sengiz, Sule e as crianças se reúnem com Zeynep, Duru e Gans para a leitura do testamento de Karrid. O advogado diz que a herança que Karrid deixou para Melek ficará sob os cuidados de Sule e o disse, e pergunta quem é o guardião legal da menina. Sule diz que é o seu esposo, ele é o chefe da família. Sengiz pergunta quando que o dinheiro vai estar na conta deles. O advogado diz que o processo terminará em 2 dias e ele será notificado. Sengiz diz que está preocupado com as despesas da filha, como escola, uniforme, material, essas coisas. Zeynep diz que agora é período de férias. Sengiz diz, sério? Não me diga. Quero dizer no próximo semestre também tem colônia de férias. Sule diz para ele não discutir com Zeynep e ir embora. O advogado diz a Sengiz que tem os documentos que ele precisa assinar. Tem um advogado esperando lá fora. Ele sai. A advogada entrega os documentos para Sengiz assinar. Melek diz a Sule que o casaco do Hassan ficou lá dentro e pergunta se pode buscar. Sule manda ela ir rápido. Aflita, Turna pergunta se a mãe não lembra o que ela disse e diz que realmente não quer o presente da vovó. Sule grita a Melek para ir embora. Melek diz que já vai, dá um beijo no rosto da mãe e sai. Sengiz diz para irem logo dali. Zeynep diz a Duru que esse é o plano. E se todas concordarem, elas devem transferir o dinheiro da Turna para outra conta, em vez de investir e aumentá-lo. Ganser diz que as irmãs precisam saber que, para isso, terão que anular o testamento da mãe. E vai ser preciso dizer que a saúde mental dela não estava estável nos últimos dias. Elas não têm escolha, mas acha que a mãe teria entendido. 2 dias depois, Sengiz chega ao banco muito feliz para pegar o dinheiro de Melek. Ele diz que vai sacar uma pequena quantia hoje e o restante vai retirando aos poucos. A atendente diz que a conta dele está bloqueada. Ele não pode sacar o dinheiro e nem fazer nenhuma transação. Sengiz pergunta como assim. A mulher pergunta se o dinheiro está relacionado a algo legal, como uma herança. Sengiz diz que sim. A mulher diz que então os outros herdeiros devem ter interposto um recurso judicial e o aconselha a falar com o advogado. Furioso, Sengiz diz, maldita cadela. Sule diz a Melek que hoje vão comprar roupas novas para todo mundo daquela casa. Zeynep vai até a casa de Sule e pergunta se podem conversar em particular, porque é importante. Sule diz para ela ser rápida porque vai sair.
Zeynep diz que queria que ela soubesse por ela e fala que a Turna não é mais uma das herdeiras da mãe dela. Ela não vai receber nada. As irmãs e ela o puseram no testamento, só para ela saber. Sule diz: bravo, parabéns. A pobre mulher deve estar se revirando no túmulo porque não respeitaram o desejo dela. Zeynep diz que não é nada disso. Vão cumprir o desejo da mãe. O dinheiro será dado à Turna quando ela fizer 18 anos. Sule diz que antes elas vão encontrar uma maneira de roubar. Zeynep diz que não vão roubar nada. Pensaram que isso seria o melhor para a Turna e isso é tudo. Sule manda ela pegar esse dinheiro e esconder, porque eles não precisam daquele dinheiro sujo. Estão bem e vão melhorar mais, porque naquela família superam todos os obstáculos. E agora que ela já deu a notícia, pode ir embora. Zeynep diz: você ainda tem tempo, sabe disso. Você ainda pode salvar as crianças do Sengiz. Sule diz: você ainda não entendeu, mulher. O Sengiz é meu marido, é o meu homem, e eu não vou deixar ele. Zeynep diz: claro, quando ele descobrir que não pode tocar no dinheiro da Turna, o que você acha que ele vai fazer? Eu vou te dizer, sem dinheiro o Sengiz não vai se importar com você ou com as crianças. Você sabe melhor do que ninguém o que vai acontecer. E ainda assim tomou a decisão de passar por isso. Zeynep entrega alguns papéis para ela e diz que são os documentos legais para ela abrir mão da custódia da Turna e do Hassan. O documento para o Sengiz assinar está lá também. Zeynep continua: a promessa que eu te fiz ainda está de pé. Se quiser começar uma nova vida sem o Sengiz, a gente pode te ajudar. Não canso de dizer como eu admiro Zeynep, viu? Que coração bom essa mulher tem. Só quer o bem das crianças, ver a Turna feliz com o irmãozinho. Sule pergunta se ela já terminou. Zeynep diz que terminou. Sule não diz mais nada e entra. Sengiz encontra Zeynep voltando para casa. A segura com força e pergunta se ela quer brincar com ele. Zeynep dá um tapa na cara dele. Sengiz diz que vai matar ela, vai quebrar todos os ossos dela e a chama de desgraçada. Sule chega correndo, mandando ele soltar Zeynep, que não se meta com aquela gente, que deixe elas ficarem com esse dinheiro. Sengiz diz que vai quebrar a cara de Zeynep. Quem ela pensa que é? Sule consegue levar ele para casa. Virado no cão, Sengiz pergunta a Sule quem aquela desgraçada acha que é para fazer uma coisa assim com Sengiz e a chama de vadia. Sule diz para ele tentar se acalmar. Sengiz diz que bloquearam seu dinheiro e vai fazer aquelas desgraçadas pagarem por tudo que fizeram para ele. Sule diz que estão a salvo, têm saúde, as crianças são deles e aquela casa vai ser deles enquanto eles estiverem com elas. Não estão falidos e não estão passando fome. Imundo nojento, Sengiz diz: mulher, se não tiver dinheiro, vou embora. Sule pergunta como que ele vai embora, o que ele está dizendo. Sengiz não diz mais nada e sai. Meleque diz ao irmão que a mamãe fez o que ela pediu. Ela retirou o dinheiro e agora o senhor Sengiz não vai fazer mal para eles. Gonu cuida do machucado no braço de Zeynep e diz que se tivesse visto o Sengiz na hora, teria dado uma boa lição nele. Zeynep diz que a mãe está cuidando dela, igual quando ela era criança. Gonu chega em casa e guarda uma arma dentro do armário, que ela pegou com Belks. Meleque tenta fazer Hassan comer e fica conversando com ele enquanto isso. Sengiz grita perguntando se dá para ela parar de narrar tudo e diz que está dando dor de cabeça nele. Meleque diz que o irmão tem que comer porque ele vai dormir. Sengiz manda ela colocar ele para dormir logo. Meleque vai para o quarto com o irmão. Sule pergunta por que Sengiz está gritando. Sengiz diz que a pirralha dela não cala a boca, ele não pode relaxar nem na sua própria casa. Sule fica o encarando, mas não diz nada. Sengiz pergunta o que ela está olhando. Sule diz para ele ficar calmo e vai saindo para ir no mercado. Sengiz manda ela trazer cerveja. Sule pergunta se ele já não bebeu o suficiente. Sengiz diz para ela não discutir com ele. Sule diz que tá bom e sai. Meleque vai para a sala pegar um brinquedo para a Hassan. Sengiz joga 2 brinquedos nela. Diz que aquela casa tá parecendo um chiqueiro e manda ela ir arrumar a sala. Meleque diz que vai fazer o Hassan dormir. Sengiz grita para ela não se atrever a respondê-lo e fazer o que ele mandou. Meleque começa a pegar os brinquedos da sala. Hassan chora e Meleque diz que ele tá chorando. Sengiz manda ela calar a boca ou vai bater nela. Não quer nem mais um pio naquela casa. O infeliz continua. Meleque não existe. Meleque não tem mais valor nenhum nessa vida. Você é um lixo, você entendeu? Você é um lixo.
que aconteceu? A mulher que chama de mãe te deixou sozinho e sem dinheiro. Por quê? Porque ela se preocupa mais com dinheiro. Pelo dinheiro te abandonou como um cachorro e te deixou sem nada. Meleque não aguenta mais as ofensas dele. Joga a cesta de brinquedos no chão e o enfrenta dizendo: já chega, chega, é tudo por sua culpa, é tudo por sua culpa. Eu não queria nada, eu não queria o dinheiro da minha avó e devolvi. Você só importa com o dinheiro. Eu pensei que você ia sumir se eu não tivesse o dinheiro. Eu achei que eu ia me livrar de você se não tivesse o dinheiro. Sengiz pergunta o que foi que ela disse e parte para cima dela. Meleque sai correndo. Sengiz vai atrás dela perguntando se ela acha que isso vai ficar assim. Meleque tenta fugir dele. Zeynep está inquieta e vai para o jardim. Sule chega em casa. Encontra Meleque sentada no chão e pergunta o que houve. O desgraçado Sengiz diz que não aconteceu nada, ela só caiu. Sule pergunta como assim caiu e se aproxima dela. Meleque está atordoada, em choque. Sule pergunta se ela está bem, que fale para ela o que aconteceu. Sengiz volta a dizer que Meleque caiu. Sule diz que quer saber de onde ela caiu, onde é que ela estava, o que estava fazendo. Sule pede para Meleque falar se está bem e se caiu mesmo. Meleque não consegue dizer nada. Sule pergunta o que Sengiz fez com ela. Sengiz diz: acha que eu me importo com a sua filha? Hã? Sule pergunta o que ele disse. Sengiz diz: isso mesmo que você ouviu, porque me importaria com a filha de outra pessoa? Hã? E vai saindo. Sule pergunta para onde ele está indo. Sengiz diz: pro inferno, que te importa? E sai batendo a porta. Meleque se assusta com o barulho da porta batendo e vomita. Sule pede para ela ficar calma. Meleque desmaia. Sule chama por ela, mas ela não reage. Sule sai chamando por Sengiz. Ela vê ele entrando em um táxi. Volta correndo para junto de Meleque. Liga para Zeynep e diz que ela desmaiou e não reage. Zeynep vai correndo para lá. Ela e Sule seguem com Meleque para o hospital em um táxi. Zeynep pergunta a Sule como foi que como Turna desmaiou. Sule diz que não sabe, ela estava consciente e de repente desmaiou. Aflita e muito preocupada, Zeynep pergunta o que aconteceu antes disso. Se Sule não estava com ela. Sule diz que saiu e quando voltou, a Meleque estava sentada no chão e o Sengiz também estava lá. Ele disse que ela caiu. Zeynep pergunta de onde ela caiu, se o Sengiz disse mais alguma coisa. Sule diz que não. A Meleque vomitou e depois desmaiou. Zeynep pede para a filha aguentar firme. Gonu chega à casa de Zeynep e Ayse conta para ela sobre Turna. Zeynep e Sule ficam ao lado de Turna no hospital. Turna reage e diz: mamãe. Zeynep e Sule se olham. Então Zeynep diz: você tá bem, querida? O médico chega e diz que vão levar a Turna para a sala de raio-x. Gonu liga para Zeynep e ela conta para a mãe o que está acontecendo no hospital. Zeynep diz à mãe que precisa desligar e pede para ela orar pela Turna. Gonu deixa Hassan com Ayse e vai para o hospital. O médico informa a Zeynep sobre o estado de Turna. Zeynep diz a Sule que o médico disse que ela vai poder sair logo. Sule diz que ela estava certa, tinha razão. O Sengiz não se importa com eles, nem com ela e nem com a Meleque. E se alguma coisa acontecer com a Meleque, não vai perdoar ele. Como é que ela vai perdoar alguém que faz mal para sua filha? Você já perdoou várias vezes, né, Sule? Quantas vezes esse cachorro tentou matar sua filha e você ficou do lado dele, defendendo ele com unhas e dentes? Zeynep chora muito, mas tenta consolar Sule. Gonu chega ao hospital. Turna fica feliz ao ver a senhora Pateta. Gonu pergunta como que ela está e diz que já passou. Zeynep diz que os resultados dos exames foram bons. Gonu diz que graças a Deus ela vai ficar bem. Fraquinha, Turna pergunta onde que o Hassan está. Gonu diz que ele enviou os melhores desejos para ela e disse que estava com muitas saudades. Turna sorri, se vira, querendo dormir. Gonu pergunta a Zeynep quem fez isso. Sule fica olhando desconfiada para Gonu. Gonu diz: Sule, o Sengiz fez isso? Sule não diz nada. Gonu volta a perguntar se foi o Sengiz. Sengiz está em um bar enchendo a cara. No dia seguinte,
O médico examina Turna e depois diz à família que ela terá alta hoje mesmo. Feliz e aliviada, Zeynep faz carinho na filha. Depois deita ela com carinho e a cobre. Turna beija a mãe e a traz para bem juntinho dela. Ô, coisa linda, gente. É amor demais entre essas duas. São muito fofas. Sule fica se sentindo sem lugar por Meleque ignorá-la completamente e ao ver o quanto ela ama Zeynep. E diz que vai em casa pegar umas roupas para ela. Zeynep diz que não precisa, elas podem comprar. Sule diz que pode buscar, já volta e sai. Zeynep pergunta se Turna quer contar para ela o que aconteceu. Turna diz que caiu. Zeynep diz que sabe que ela caiu, mas está perguntando como que ela caiu. Turna fica com medo de falar. Zeynep diz: minha querida, você me fez uma promessa e o Hassan foi testemunha. Então você precisa ser honesta comigo. Gonu fica escondido escutando a conversa delas. Zeynep diz a Turna: foi ele, não foi? Foi o Sengiz? Turna se lembra de Sengiz atrás dela. Fica muito assustada, mas disfarça e diz à mãe que já está bem. Turna segura a mão da mãe com força e pede para ela não ir atrás do Sengiz, porque tem medo que ele seja ruim com ela. Zeynep diz: não tenha medo, amor. Não se preocupa. Ele não pode fazer nada comigo. E a partir de agora, não vai te machucar nunca mais. Gonu entra no quarto e diz a Turna e Zeynep que vai voltar para casa para dar o remédio da senhora Zeynep. Ela se despede de Turna. Zeynep sorri para a mãe. Gonu diz: oh, minha menina linda, minha Zeynep do meu coração, meu anjo, minha vida, meu amor. Zeynep abraça a mãe apertado, estranha o modo como ela está agindo, mas não diz nada. Gonu diz que agora vai embora e sai. Zeynep fica preocupada. Gonu chega em casa, pensa que a senhora Zeynep está dormindo, pega a arma no armário, senta ao lado dela e diz: que Deus cuide de você, sogra. Ela sai. A senhora Zeynep abre os olhos e diz: e a você, querida, você também. Sule chega em casa e chama por Sengiz. Ela vai para o quarto, pega os documentos que Zeynep deixou com ela, onde ela renuncia à guarda dos filhos e diz: agora que o Sengiz já assinou, só falta que eu assine para que tudo acabe. Sengiz pega um táxi para voltar para casa. Sule vai para a sala e assina o documento abrindo mão da guarda dos filhos. Sengiz chega e entra batendo a porta. Sule se assusta e fica o encarando. Sengiz diz: por que tá me olhando assim? Não vai me dar as boas-vindas? O seu marido tá de volta. Sule diz que tá indo embora. Sengiz pergunta para onde. Sule diz que acabou. Sengiz pergunta pelas crianças. Sule diz: as crianças não estão. E eu também já vou. Nós dois estamos separados. Você me ouviu. Acabou. Ela tenta sair, mas Sengiz não permite e diz: tá achando que é tão fácil assim de me deixar? Pra onde planeja ir? Fala ou eu quebro a sua cara. Sule grita: bate? Você pode fazer o que quiser. Pode até me bater, mas eu vou embora. Mesmo assim, Sengiz. Acabou. Acabou de verdade. Sengiz segura ela com força, a joga no chão e diz que ela não vai a lugar nenhum. Ninguém vai deixar ele assim. Gonu chega nesse momento e apontando a arma para ele o chama. Sengiz diz: ah, olha só quem tá aqui. Gonu manda ele deixar a esposa em paz. Sengiz levanta e diz: a senhora tem uma arma, não faça nenhuma loucura. Calma aí, olha, estamos bem. Gonu se aproxima dele dizendo: não conseguimos fazer de você um homem decente. Você teve a sua chance e não aproveitou. Quando eu vi aquela menina no hospital, Sengiz, você não me deixou outra opção. Sengiz tenta enrolar ela e vai se aproximando. Gonu manda ele ficar longe. Sule diz: senhora Gonu. Gonu olha para ela se distraindo. Sengiz aproveita e dá um tapa na mão de Gonu, fazendo a arma cair no chão. Ele tenta pegar a arma, mas Sule é mais rápida. Sengiz diz a Gonu: era assim que eu queria te ver, hã? O que foi? O que aconteceu, senhora? O que aconteceu? O que aconteceu com a sua segurança agora que você não tem uma arma na mão, hã? Atira na cabeça dela, Sule. Acerta na cabeça, bem no meio da testa. Atira! Atira! Sule diz que não pode. Sengiz diz: como é que não pode, Sule, hã? Ela entrou na sua casa com a intenção de matar o seu marido. Quase matou o seu amado, Sengiz. Quase matou o pai dos seus filhos. Atira nessa maluca!
Sule diz que não pode. Sengiz diz: sim, você pode, Sule. Vai fazer o que eu te mandar fazer, você me ouviu? Atira na cabeça dela. Se você não fizer isso, eu vou te dar uma surra. Aponta a arma e puxa o gatilho. Sule diz: tá bom, eu vou atirar. Ela vira a arma para Sengiz e Gonu diz: Sule, não. Sengiz olha para Sule, surpreso. Sule fica olhando para ele, perdida. Sengiz sorri para ela e diz: Sule, pensando que vai conseguir manipular dessa vez. Mas não adianta. Sule dá um tiro no peito dele. Sengiz olha para ela, cai no chão e logo morre. Queria que esse porco maldito e imundo sofresse muito, mas infelizmente acho que para homens como esse Sengiz só a morte mesmo. Ele nunca ia deixar a Sule e a Meleca em paz. A polícia chega. Sule é algemada. O corpo de Sengiz é retirado da casa. Gonu e Sule acompanham tudo. A polícia sai da casa com Sule. Antes de entrar na viatura, Sule diz: um momento. E Ana pergunta o que foi. Sule diz: tem um envelope na casa. É muito importante. Você pode trazer para mim? Tá na minha bolsa. A vida dos meus filhos depende disso. Por favor. E Ana manda um policial pegar a bolsa dela. Sule pega os documentos, olha para Gonu e depois diz a Yanner: o senhor poderia dar isso para Zeynep Gunes? Por favor? Por favor. É pelos meus filhos. É só isso que eu peço. Yanner diz que ela pode deixar, que ele se encarrega disso, e manda ela entrar na viatura. Sule olha para Gonu, respira como se estivesse se sentindo aliviada e olha para o céu. Em seguida, veremos a senhora Zeynep em uma praia. Hassan, Ali, Duru e Gans. Zeynep está olhando para o mar. Gans chama a irmã, mostrando Hassan para ela. Zeynep pega a Hassan no colo, brinca com ele e depois o entrega para a avó, o chamando de meu lindo. Turna chama a mãe para ver a casa que ela e a senhora Pateta fizeram. Zeynep senta ao lado da mãe. Turna senta entre elas duas e diz: esse é o quarto da bisavó Zeynep. Esse é o quarto da tia Gans. Esse é o quarto da tia Duru. Esse é o quarto do meu gordinho Hassan. Esse é o quarto da senhora Pateta. E esse é o nosso quarto. Somos uma grande família. Eu sou Turna Gunes, filha da Zeynep Gunes, e sou a vida da minha mãe. Zeynep sorri para ela emocionada. E Turna, Gonu e ela se abraçam. E este é o fim de uma história sofrida, mas ao mesmo tempo linda, pelo menos para mim. Acompanhar o amor incondicional de Zeynep por uma criança que ela não gerou, mas que amou acima de tudo, foi profundamente tocante. Ela fez tudo o que pôde para protegê-la dos maus tratos da mãe biológica e do padrasto, e isso foi simplesmente fantástico. Muitas pessoas consideraram Zeynep obcecada por uma criança que não era dela, como se a mãe biológica cuidasse bem da menina. Eu respeito todas as opiniões, mas eu, particularmente, só consigo ver amor verdadeiro na forma como Zeynep lutou por essa criança. Zeynep nos mostrou que mãe de verdade é quem cuida, quem ama, quem acolhe e quem protege. Uma mulher não se torna mãe apenas por gerar uma criança. Torna-se mãe pelo amor. Agradeço de coração a todos que acompanharam os resumos semanais e diários da novela Mãe. Que Deus abençoe a todos vocês.